Olá a todos, meu nome é Carla Reis e a gente está aqui para bater um papo, para a gente falar da gente, para a gente falar de pessoas, para a gente poder falar das nossas reflexões, para a gente poder falar de vida, dos nossos objetivos. Eu quero aqui contar parte das minhas experiências de vida, o que eu aprendi na prática, porque eu costumo falar, tudo que eu aprendi sempre na prática, sempre foi muito válido para mim. A teoria é importante, a teoria é super importante, mas quando você pega e põe a coisa na prática e faz, ela tem outro conceito, você tem outro conceito de tudo na vida. E vai ser esses nossos bate-papos que a gente vai ter ao longo dos vídeos, essas nossas conversas. E gostaria muito que vocês deixassem os seus comentários após toda essa nossa conversa e dizer o que vocês acham de tudo isso. Bom, a gente vai começar hoje com umas 3 regras básicas que eu tive observando muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas, que acontecem na minha vida, e que elas são como normas da vida, que seria que eu nomeei como 3 regras da vida: a infância, a vida adulta e a vida da maturidade. Então, o que eu observei como experiência prática mesmo de vida? Durante a fase da infância, a gente aprende na escola, a gente tem o período de provas, o ano letivo e tudo mais. E com isso vem a fase que a gente automaticamente a gente aprende na escola e que a gente não pode errar. Se você erra uma questão, você ganha menos pontos. E se você ganha menos pontos, dependendo de se de todo ano você repetir aqueles erros, aqueles mesmos erros, e isso vai para a vida adulta, isso vai para a nossa vida adulta. O que acontece? A gente vai para a vida adulta com esse mesmo conceito de que a gente não pode errar, porque se a gente erra, a gente perde. E a gente não faz automaticamente, a gente não percebe. Eu percebi fazendo uma autorreflexão de mim mesma e percebendo as coisas à minha volta. Então eu percebi que o quê? A gente tem o medo de errar porque lá na escola a gente tinha esse medo de errar. Mas o cenário ele muda. Quando a gente é criança, quando a gente está na infância, é natural errar. A gente não tem contas para pagar, a gente não tem as responsabilidades de um adulto. Só que esse conceito de erro, quando a gente chega na vida adulta, ele se torna um pouco diferente. Por quê? Porque muitas das vezes a gente errar é humano, primeiramente, né? Aquele conceito de que errar é humano. Então, partindo desse princípio, quando a gente se propõe a fazer algo, dizendo, por exemplo, no campo profissional, que a gente se propõe, por exemplo, a abrir um pequeno negócio, que a gente se propõe a qualquer coisa na vida, é natural errar. Mas o mais importante que errar é nós aprendermos com os nossos erros. E aí que está a coisa, a gente tem muito aquela coisa de que não posso errar, não posso fazer o errado. E se a gente se propõe a fazer uma coisa nova, que a gente não tem experiência prática, é natural errar. E está tudo bem com isso. O problema é que a gente leva isso muito vindo automaticamente do nosso período de escola, do ano letivo, e a gente meio que procrastina o que a gente se propõe a fazer, porque a gente adia isso de uma forma para poder evitar até mesmo errar, porque a gente tem medo de não dar certo. Porque a gente já é um adulto, porque a gente tem vários compromissos e a gente não quer ter aquela sensação de fracasso, certo? Então, refletindo nesse final de ano, mais esse final de ciclo, isso acontece muito, isso é muito natural. De um lado, a gente tem todas as festas, as comemorações, mas de outro lado também tem pessoas que não têm motivos para comemorar. Ela não tem motivos, ela não vê motivos para ela comemorar porque a vida dela está estagnada, porque ela não sabe para onde ir. Muitas das vezes ela se sente perdida e não sabe nem o que fazer da vida. Essa é a realidade. Mas por quê? Porque talvez ela não tenha um objetivo claro de vida. É simples, porque basta um pensamento. Muitas das vezes não acontece porque você não acredita, porque você mas no fundo, lá no seu interior, você está pensando isso não vai dar certo. Eu vou fazer isso daqui, mas não vai dar certo. E se lá no fundo você tem esse pensamento de que não vai dar certo, realmente não vai.
Pode todas as pessoas aprovarem o seu projeto, todas as pessoas falarem, nossa, tá uma maravilha, tá maravilhoso. Mas se lá no fundo do seu coração você acha que não vai dar certo, você tem medo de que as coisas aconteçam, realmente não vai acontecer. É simples assim. Às vezes é mais simples do que a gente imagina. Então, muitas das vezes, se você está fazendo de tudo para a sua vida melhorar, está fazendo de tudo para a sua vida caminhar, para ir para frente, ela não vai, muitas das vezes pode ser esse pensamento. Às vezes é uma mudança de pensamento, às vezes é uma mudança de visão. É simples. A gente falando assim parece que é fácil, mas muitas das vezes é fácil. Às vezes é apenas um pensamento que você tem, que você muda esse pensamento, pronto, acabou, a coisa foi, você fez, você realizou, aconteceu. Muitas das vezes a gente pensa que o mundo externo é o que resulta em nossas vidas, mas na verdade tudo começa de dentro para fora, tudo começa dentro de nós. Por isso que a autorreflexão, a gente parar para pensar, especialmente nessa época que a gente está, de final de ano, de mudança de ciclo, porque todo ano é uma mudança de ciclo. Por mais que mas todo ano é uma passagem de ano. Sim, é uma passagem de ano, mas também é uma passagem de ciclo. Se a gente parar para observar nessa passagem de ciclo, nessa passagem é muito importante. Tire esses dias, faça uma reflexão do que realmente você quer. Do que realmente você quer. Do que realmente você quer de verdade. Não é querer da boca para fora. É o que você quer de verdade para você, para sua vida. O que está dentro do seu coração, porque o que está dentro do nosso coração é o que a gente quer de verdade. Aí às vezes a gente pensa, mas por que fulano tem tanta sorte no mundo, tudo acontece de bom para ele, tudo dá certo para ele, seja no campo profissional, seja no campo amoroso de relacionamento, seja no campo das finanças, tudo dá certo para aquela pessoa e nada dá certo para mim. Não, não é que nada dá certo para você, é que você apenas, às vezes, você não está fazendo o que tem que ser feito para que possa dar certo. Muitas das vezes aquela pessoa ela está dando certo para ela hoje porque lá atrás ela fez acontecer. Essa é a diferença. Porque na verdade é isso, às vezes a gente acha que a vida de todo mundo é melhor do que a nossa. Essa é a verdade, que a grama do vizinho sempre é mais verde, que tudo das outras pessoas é melhor do que o nosso. Muitas das vezes não é verdade, a gente acaba valorizando muito o que é dos outros e desvalorizando o que é nosso. Não é verdade? A gente acha, mas nossa, a pessoa está na rede social, ela está de mil maravilhas, ela está viajando, ela está casando, ela está construindo império, ela está tendo muito dinheiro, ela está fazendo muito dinheiro e eu estou aqui. Então, muitas das vezes você está aí e não se propõe a fazer nada que você tem a fazer. Essa é a diferença. A vida é feita de movimento. A vida é feita de acontecimento, é feita de crescimento. Tem erros e tem acertos. A gente não tem como chegar no pódio sem treinar. Um atleta, não existe atleta vencedor que ele simplesmente não treine, que ele não tenha uma disciplina para ele poder chegar no pódio, para ele poder chegar no topo e ele vencer o campeonato. E o que ele se propõe a fazer? Ele se propõe a treinar, 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 ele vai errar. Os erros que ele cometeu, ele vai analisar. Poxa, eu errei aqui nesse treino, vou consertar. Para quando chegar no dia do campeonato, eu dar o meu melhor e eu conseguir vencer. É mais ou menos a vida. Não adianta a gente achar que a vida de todo mundo é melhor, de que todas as pessoas são bonitas e maravilhosas e você é simplesmente o último dos seres humanos. Essa é toda a diferença. Então não adianta nós mentirmos para nós mesmos. Nós temos que ser verdadeiros com nós mesmos e parar para pensar. É isso que eu quero? É isso que eu quero de verdade? Então eu vou e faço.
Não, não é isso que eu quero. Então, isso não pode ser uma coisa boa para mim, porque não é o que eu quero. Eu estou indo contra mim mesmo. Você tem que se propor a fazer, olhar para dentro de si. Todos nós temos as mesmas capacidades, todos nós temos um potencial dentro de nós, todos nós temos habilidades. Uma habilidade que uma pessoa tem é uma outra habilidade diferente pode ser que você vai ter que você não sabe. Essa é a verdade. E eu percebo muito que nos campos das habilidades a gente se perdeu um pouco. Eu gostava, lembrando a minha infância, eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de desenvolver a minha criatividade. Sempre achei muito. Hoje eu vejo quanto isso foi benéfico para mim. Apesar da minha infância ser muito simples, tenha sido muito simples, mas ela foi muito boa. Eu cresci em meio à natureza, eu cresci numa chácara. E nessa chácara tinha plantação de legumes, tinha frutas. Fui feliz. Foi simples, mas foi feliz. A felicidade, muitas das vezes, ela está na simplicidade. A felicidade, ela está na paz do nosso coração. Essa é a felicidade, a verdadeira felicidade. A felicidade, ela está dentro de nós. Não importa onde a gente esteja, ela está dentro de nós. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, ela tem que estar de acordo com o que está no nosso coração, para que as coisas comecem a dar certo. Não adianta eu pensar, tudo vai dar certo, tudo vai estar às mil maravilhas, se dentro de mim algo diz que não, não é isso que eu quero. Essa é toda a diferença. Então não adianta nós mentirmos para nós mesmos. Nós temos que ser verdadeiros com nós mesmos e parar para pensar. É isso que eu quero? É isso que eu quero de verdade? Então eu vou e faço. Não, não é isso que eu quero. Então, isso não pode ser uma coisa boa para mim, porque não é o que eu quero. Eu estou indo contra mim mesmo. Essa é a realidade. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário do que você achou, se você já passou por alguma experiência parecida, se você está passando por isso, por essa experiência. Se inscreva no canal com muitas outras coisas legais, mais bate-papos virão, mais conversas de vida.